E se Ele é o teu pastor, você não tem que ter medo de andar no vale da sombra e morte, porque você vai passar pelo vale da sombra e morte, e a morte não vai te pegar, a malignidade não vai te pegar. Você vai chegar do outro lado e você vai alcançar o favor do Senhor, a bênção do Senhor sobre a tua vida, porque Deus tem o melhor para você, porque Deus tem bênção especial para você e para a sua família. Então confia em Deus, confia no Senhor, creia no Senhor, porque Ele tem bênçãos para você, Ele tem promessas para se cumprir sobre a tua vida, e estas promessas, elas vão se cumprir se você abrir o seu coração, e se você confiar em Deus, e acreditar que Ele tem o melhor para você. Então descansa no Senhor, descansa em Deus, confia no Senhor, porque Ele não vai deixar você morrer, Ele vai cuidar de você, da sua família, Ele vai te abençoar nos detalhes. Então, o terceiro medo é o medo relacionado à família, aos relacionamentos. Então este medo, as pessoas estão com medo, por quê? Porque está todo mundo junto, marido, esposa, os filhos, e aí cria aquela tensão, os nervos estão à flor da pele, ninguém mais respeita ninguém, aí começa aquela gritaria dentro de casa, um ofendendo o outro, e o casamento está se acabando. Então é tempo de nós, irmãos, nos colocarmos diante de Deus, descansarmos do Senhor e acreditar, queridos, que Ele vai cuidar de você. Mas você não pode entrar em desespero. Ame a sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos, se respeitem, porque o Senhor quer cuidar de você, da sua casa, da sua família. O medo é uma emoção terrível, ele pode paralisá-lo. O medo, ele é uma emoção terrível, ele pode paralisar você, ele pode acabar com os teus sonhos, com os teus projetos, ele pode tirar de você a bênção que você tem no Senhor. Então, o que é importante hoje você entender, eu quero ler para você aqui a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que fala assim: no amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então você não tem que estar receoso, você não tem que estar temeroso, porque o amor de Deus na tua vida vai lançar fora o medo. O amor de Deus na sua vida vai tirar este medo que está te atrapalhando, vai tirar este medo que está impedindo você de viver as promessas de Deus. Então, diante deste medo, diante do que está acontecendo no mundo, você precisa se abraçar com o amor de Deus. Você precisa se encher do amor do Senhor, porque se você tiver em você o amor de Deus, querido, você não terá pavor, você terá controle, você terá equilíbrio e você se sentirá bem, porque a bênção do Senhor estará em você e você viverá as promessas de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O sol nasce para bons e para ruins. O tempo ruim chega para os bons e chega para os ruins. Não importa, não, mas o mal chega só para quem não é crente. Não, a enfermidade chega para crente também. Ah, mas a necessidade das coisas em casa, as coisas físicas, só chega para quem não é crente. Não, chega para quem é crente também. Mas depende de como você vai lidar com isso. Depende de como você está preparado para receber isso. Lembra da palavra dos dois fundamentos? A parábola que Jesus nos ensina? Ele fala que o homem construiu a sua casa sobre areia, veio ventos e tempestades, e a sua casa se abalou, se desabou, porque foi construída sobre areia. Mas o outro construiu a sua casa sobre a rocha, cavou bem fundo até achar rocha, e então fundamentou a sua casa sobre aquela rocha. Então veio ventos e tempestades e nada se abalou, porque a casa estava construída sobre um alicerce firme.
Então nós precisamos construir nossa casa sobre a rocha, nós precisamos construir a nossa casa sobre alicerce firme, para quando vir tempestade, quando vir situações difíceis, não vai se abalar. Então entende? As coisas ruins, o mal vem para os bons e para os ruins. O mal vem para os bons e para os ruins, mas o bom, aquele que entende a palavra, que construiu sua casa sobre a rocha, quando o mal vir, o mal não vai sobressair, o mal não vai acabar com você, mas o mal vai ser uma escada. O tempo ruim, a crise vai ser uma escada que vai te levar para o sucesso. A crise vai ser uma escada que vai levar você para grandes conquistas, para grandes horizontes. O Senhor vai te levar. A diferença é que aquele que acredita no Senhor, que aquele que crê em Deus, o mal não pode tocá-lo. Quero citar 3 exemplos aqui. O exemplo de Davi, primeiro de Moisés. O exemplo de Moisés. A Bíblia diz que Moisés estava indo de encontro ao mar. O povo estava com ele. Atrás vinha Faraó e o seu exército, e na frente tinha o mar. E quando ele parou em frente ao mar, e Deus falou para ele que ele tinha que marchar, que ele não tinha que ter medo. E sabe o que Moisés fez? Ele marchou diante do mar, e o mar se abriu na frente de Moisés, e Moisés passou para o outro lado e chegou em terra firme, e seus inimigos foram afogados no Mar Vermelho. Então o exemplo de Moisés é que mesmo que o mar estiver na minha frente e os inimigos estiverem no meu encalço, eu não vou temer, eu vou avançar, e se o mar não abrir, eu vou passar a nado e vou chegar do outro lado, mas eu não vou temer. Mas é bem verdade que se Deus está mandando você ir, o mar vai se abrir e você vai chegar do outro lado. Nós temos o exemplo de Davi. Foi levar os pães para os seus irmãos, foi levar os queijos para o chefe da guarda, e quando ele chegou lá, ele viu um exército temeroso, ele viu um exército morrendo de medo, se borrando de medo. Ele perguntou: o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? É porque o gigante lá, e o gigante está aí, está afrontando. Falou para um homem lutar contra ele, e o rei falou assim, que quem vencer, ele vai dar a filha dele para casar, e a família não vai pagar mais imposto. Ele falou assim: estou dentro, esse negócio é comigo, vamos lá. E foi até o rei. Aí não vou alongar a história, porque o tempo não nos permite. Ele foi até o rei, teve toda aquela conversa. O rei falou: não, sim, então vai. Ele foi, e ele enfrentou o gigante. Era muito grande o problema, era muito grande Golias, mas sabe o que ele falou? Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você está afrontando. Se você tem o Deus dos Exércitos em seu favor, você não tem que ter medo, você tem que avançar. Pegue as pedras do riacho, coloque na sua funda, e quando o gigante vier contra você, lance as pedras. O que são as pedras? São palavras de Deus, são palavras de vitória. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha tenda. Você tem palavras de vitória. O Senhor está comigo por onde quer que eu andar. Então são as pedras que você vai lançar. O gigante vai cair e você vai conquistar as bênçãos do Senhor. E o terceiro exemplo é o exemplo de Josué e Caleb. Enquanto 10 estavam com medo da terra cheia de gigantes, Josué e Caleb estavam olhando para a promessa, estavam olhando para aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Eles não perderam o foco. Não deixa os gigantes da vida te fazer perder o foco. Não deixe os gigantes da vida fazer você perder o foco, que é a promessa que o Senhor fez. E a promessa que Deus fez, ela não vai se perder, ela vai se cumprir na sua vida. Então que você fique com esta palavra nesta manhã. O vale da sombra da morte é um lugar de passagem. Os pastores vão e vêm com suas ovelhas, enfrentam vários tipos de risco. Então quando o pastor ele pega as suas ovelhas, ele entra no meio da mata. Lá existem animais peçonhentos, lá existem precipícios, buracos que as ovelhas podem ficar presas ali e morrer se o pastor não perceber que ele perdeu a ovelha.
As ovelhas sobem montanhas para achar ali pastos bons para se comer. Ele sobe a montanha, ele desce ao vale com as suas ovelhas. Mas enquanto as ovelhas estão sob o cajado do pastor, o lobo não pode devorar suas ovelhas. As ovelhas não caem no precipício, porque enquanto elas estão indo lá, o pastor bate ao lado das ovelhas e traz ela novamente para o caminho. O pastor tem um sino que é a música, e o som da música do pastor e da voz do pastor faz com que as ovelhas o sigam e não ande por caminhos tortuosos. Então entende, quando você está com o pastor, quando você está debaixo do cuidado do pastor, você está no vale, e você não crê o vale da sombra e morte, porque o Senhor está com você. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Então as ovelhas estão no vale da sombra e da morte. Elas podem ser devoradas, elas podem cair em precipício, elas podem se machucar, mas elas estão tranquilas, e elas vão seguindo o pastor, elas vão sob o cajado do pastor, porque elas têm certeza que nenhum mal vai acontecer enquanto elas estão com o pastor. Isto é instinto delas. Além do instinto, você tem inteligência, que é uma coisa que a ovelha de quatro patas não tem. Elas vão pelo instinto, porque pelo instinto elas entendem que o pastor está cuidando delas. Mas além do instinto, você tem inteligência. Então use a tua inteligência e ande ao lado do seu pastor, porque ao lado do seu pastor você vai vencer e o mal não vai te pegar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o pastor está com você. Porque o pastor está com você. E se o pastor está com você, a vara do pastor, o cajado do pastor, que consolo é esse? Você está indo no precipício, ele dá uma batidinha: filho, não vai por aí, vem para cá. Aí você vai para outro canto: filho, ele dá uma batidinha, vem para cá. Então o cajado te consola, ou seja, traz você para o caminho de novo. Não deixa você sair do caminho, não deixa você perder o foco, não deixa você entrar em desespero, não deixa você perder a fé, mas continuar crendo no Senhor. Então o cajado do pastor, ele te consola, ele põe você no caminho e não deixa você sair do caminho da palavra, do caminho da verdade, do caminho que é o Senhor. Então que você possa nesta manhã crer nisto, que através do cajado do pastor você está protegido, você está protegida. Então no vale você está cuidado, porque Ele é o seu guia. O Senhor é o seu guia, é aquele que guia você por caminhos verdadeiros. E para encerrar, seja modelo para as outras ovelhas, caminhe em direção do pastor. Porque existem as ovelhas guias, a ovelha know-how. Existem as ovelhas que são guias, e essas ovelhas levam você até o pastor. Não ande com ovelhas que são verdadeiros bodes, que só sabem dar chifrada, que só sabem levar as pessoas para caminhos tortuosos. Ande com ovelha guia, com aquela ovelha que tem o sininho. Aquela ovelha que tem o sino, ela é a ovelha guia, e o sino dela leva você para onde está o pastor, porque ela vai aonde está o pastor, e você escuta o som do sino daquela ovelha, e você também vai aonde está o pastor, porque você ouviu o som de uma ovelha guia que está indo para o caminho certo. Então siga pelo caminho certo, siga pelo caminho da honra, pelo caminho da lealdade, pelo caminho do amor, pelo caminho do respeito, pelo caminho da obediência, pelo caminho da santidade. Ande pelo caminho correto, e com certeza você viverá as promessas do Senhor sobre a sua vida. Nós nunca sabemos onde a nossa fé está enraizada, até passarmos por uma crise. Nós nunca sabemos onde a nossa fé está enraizada, até passarmos por uma crise. Se você está passando por uma crise, acima da crise, você está em Cristo. E se você está em Cristo, a crise não é o fim, a crise é a oportunidade de você conquistar as bênçãos do Senhor. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum,
porque o Senhor está com você, e a vara dele, o teu cajado, o cajado do pastor, a vara do pastor te consola, te direciona, tira você do pânico, tira você do pavor, tira você das incertezas, tira você do medo e te coloca no caminho da perseverança, te coloca no caminho da convicção de que nenhum mal vai acontecer e de que o Senhor está cuidando de você para sempre.